capítulo de número 9. Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 18. Em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram a capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Diga amém. Meus amados e queridos irmãos, o livro de Gênesis, o livro do princípio, ele foi escrito em 1400 aproximadamente antes de Cristo. Quem escreveu esse livro foi Moisés. Moisés escreve o livro de Gênesis, e ele tem algumas divisões, esse livro. Se você pegar do capítulo 1 ao 6, você vai observar que Moisés se preocupa em falar sobre a criação do homem, o pecado de Adão e Eva, a corrupção do gênero humano. Do capítulo 7 ao 12, Moisés ele se preocupa em falar sobre Noé, o dilúvio, a família de Noé, a sua casa. Do capítulo 12 ao capítulo 37, Moisés tem a preocupação de falar sobre os patriarcas, a chamada de Abraão, Isaac, Jacó, pessoal descendo lá para o Egito. Capítulo 37 ao 50, ele aborda sobre José, e quando a nação desce para o Egito através desse homem chamado José, que foi governador lá do Egito. No
No capítulo que nós acabamos de ler, e antes de chegarmos nesse texto propriamente dito, é importante abordar para os irmãos que Noé vivia em uma época completamente de rebeldia. O coração dos homens eram malignos. Ninguém se curvava diante da presença de Deus. O nome Noé significa descanso prolongado. Então, em meio a uma geração que não quer nada com Deus, em meio a uma geração que quer pecado, que quer embriaguez, prostituição, em meio a uma geração que não clama a Deus, que não olha para o céu, que não inclina o coração para o Senhor, tem esse homem chamado Noé. Noé, no meio dessa geração, ele é diferente, ele é diferenciado, porque ele não se corrompe com a sua geração, nem se deixa corromper. Ele resolve, em meio a essa geração corrupta, fazer a diferença. O coração de Noé é um coração diferente. Noé, ele não se envolve com os pecados da sua época. E no verso 6, capítulo 6, verso 9, a Bíblia diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Olha só que coisa linda. Em meio a uma geração corrupta, primeiro, Noé era um homem justo, e ser justo é ser imparcial, ser justo é ser reto, ser justo é ser íntegro, ser justo é ser correto. Então Noé, em meio a uma geração corrompida, ele é justo. Segundo, Noé, em meio a uma geração que se corrompe, ele é íntegro. E ser íntegro é ser completo. Ser íntegro é ser perfeito. Ser íntegro é ser inatacável, irrepreensível. Esse homem era um homem íntegro. E terceiro, Noé andava com Deus. Noé anda com Deus em uma época em que ninguém quer andar. Noé busca Deus em uma época em que ninguém quer buscar. Noé ora a Deus em uma época em que ninguém quer orar. Noé tem um coração voltado para Deus em uma época que ninguém tem um coração voltado para Deus. Mas ele resolve: eu vou andar com Deus. Não importa se a minha geração está andando de braços com o pecado, não importa se a minha geração está andando de braços com a prostituição, não importa se a minha geração está andando de braços com a idolatria. Longe de Deus, eu farei a diferença. Em meio a essa geração corrupta, eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Se ninguém quer andar com Deus, eu quero. Se ninguém quer buscar a Deus, eu quero. Se ninguém quer obedecer a Deus, eu quero. Se ninguém quer se curvar diante de Deus, eu me curvarei. Esse homem andava com Deus em meio a essa geração. Noé era um homem à frente da sua geração. Noé era um homem com uma família estruturada. Noé era um homem com a família estruturada. Não é só Noé que anda com Deus. Noé, ele tem a preocupação de pegar na mão dos filhos e dizer para os três: vocês andarão com Deus tanto quanto eu vou andar. Não abro mão de vocês, meus filhos. Não abro mão de você, minha esposa. Noé, ele influenciou de uma forma positiva a vida dos seus filhos.
a ponto que Cã, Sem e Jafé, quando olhava para Noé, dizia: papai é um homem de Deus, papai é um homem que anda com Deus. Então a gente vai trilhar os passos do papai, a gente vai continuar com Deus do Pai, a gente vai continuar adorando ao mesmo Deus que o papai adora. Noé conduziu a sua família a uma busca intensa de Deus. Ele coloca o nome do primeiro filho de Sem, Sem, reputação. O nome Sem significa reputação. Segundo filho, ele coloca o nome de Cã. Cã quer dizer quente, aquecido. Terceiro filho, ele coloca o nome de Jafé. Jafé é aquele que acrescenta, aquele que acrescenta. Por que eu digo para você que Noé tinha uma família estruturada? Porque na época de Noé, ninguém acreditou nele. Quando Deus chega para Noé e diz: meu filho, a corrupção está grande, o pecado está grande, a desobediência está grande, os homens estão distantes de mim, eu preciso que você construa uma arca, porque eu vou mandar chuva. Deus disse para Noé: eu vou mandar chuva. Só que Deus falou que iria mandar chuva numa época em que nunca choveu. Aí Deus disse para Noé: eu vou mandar chuva. Noé chega em casa e diz: Deus falou comigo. Foi, papai? Deus falou o quê? Deus falou que eu devo construir uma arca e que ele vai mandar chuva. Os filhos não questionam. Quando Noé diz: eu vou construir uma arca porque Deus vai mandar chuva, os filhos olharam para Noé e disseram: papai, se Deus falou, nós acreditamos. Qual é o projeto? Construir a arca. Estamos com o Senhor, a gente vai construir a arca. Noé era um pai de família que levava a sua família à adoração, a buscar a face de Deus. Me espanta quando quem predomina o lar de alguns cristãos é a TV. Me espanta quando quem domina o lar de alguns cristãos é séries. Me espanta quando quem domina o lar de alguns cristãos é o aparelho celular. Está na hora de você dizer para a tua criança, antes de mexer na TV, antes de mexer no celular, antes de assistir qualquer coisa, a gente vai parar para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore com a sua família. Noé, a família está envolvida. A família está envolvida no projeto. Noé consegue colocar toda a sua família dentro da arca. E Noé é tão influenciador, porque Noé não coloca só os filhos, ele consegue ganhar as noras para Deus. Diferente de Ló, quando Deus diz: vou destruir Sodoma e Gomorra, que ele sai de Sodoma e Gomorra, ele só leva as filhas e ainda perde a mulher no meio do caminho. E os dois genros de Ló não acreditaram nele, achavam que ele estava contando alguma piada. Diferente de Noé: vou construir a arca, Deus vai mandar chuva. As noras disseram: estamos juntos com o Senhor, meu sogro, porque eu sei que o Senhor é um homem de Deus, eu sei que o Senhor anda com Deus, o Senhor tem credibilidade na terra. Então a gente acredita. Ninguém da geração acreditou, mas a família acreditou naquilo que Deus havia falado para Noé. Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que ninguém acredite na faculdade, no trabalho, na escola, onde você estiver inserido, no meio da tua comunidade, ainda que ninguém acredite na promessa de Deus na tua vida, mas se pelo menos teus filhos, a tua esposa, a tua família olhar para vocês: olha, eu acredito, você é um homem de Deus, eu acredito, você é uma mulher de Deus, então vai em frente, porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. O problema é quando a mulher olha e diz: não dá, hein, filho. Quando o esposo olha e diz: não dá, hein. Ele consegue colocar toda a sua casa dentro da arca. Passa alguns dias dentro daquela arca. E a vida de Noé não foi fácil. Você imagina uma arca cheia de animais, gente?
Você sabe o que é isso? Você passou alguns dias e meses na pandemia. É negócio de doido, é negócio de louco, gente. Eu saía para a rua porque eu não suportava ficar em casa. Uma semana você dentro de casa, você estranha todo mundo, porque você não aguenta olhar para os quatro cantos da parede. Tem um momento que não dá. Você esgota as séries na Netflix, esgota tudo. Você olha e diz: não aguento, não suporto mais, está aqui dentro. Imagina Noé dentro de uma arca, cheio de animais. E Noé tem que limpar a arca, tem que alimentar os animais. Meu Deus, que prova Noé passou. Quando saiu daquela arca, que alívio. Noé, opa, que alívio, maravilha. A primeira coisa que Noé pensa, quando saiu da arca, porque agora Noé vai ter a bênção de Adão. Deus faz o jardim e diz: Adão, você é o cultivador, você vai cultivar. Agora é Noé, o cultivador da terra. Ele tem a bênção de cultivar a terra, e a terra vai ser favorável a ele, tanto quanto era com Adão. Então ele é o primeiro cultivador. Então Noé, a primeira coisa que faz: eu vou plantar uma vinha. Eu vou plantar uma vinha. Eu acho que o velho Noé estava estressado. Eu vou plantar uma vinha. E ele vai plantar uma vinha. Plantar a vinha é o papel do velho Noé. Noé, como homem de Deus, o papel dele é plantar a vinha. Ele vai preparar o solo, ele vai arar a terra, ele vai cultivar a terra, ele vai preparar a terra, plantar a vinha, cuidar dela para que ela cresça. Porém, o papel dele, cuidar da terra, arar a terra, cultivar a terra e plantar a vinha. Agora, essa vinha que Noé plantou, o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Por mais que a terra foi cultivada, por mais que a terra foi arada, por mais que Noé plantou, regou a sua vinha, só quem tem o poder de fazer a vinha crescer é Deus. Noé não tem o poder de fazer a vinha crescer. Noé não tem o poder de fazer a vinha prosperar, porque isso é algo de Deus, isso é algo do céu. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Noé plantou a vinha cresceu. Essa vinha crescendo é uma bênção de Deus na vida de Noé. É Deus abençoando Noé. A plantação da vinha, o crescimento da vinha, a vinha começou a crescer, porque quem dá o crescimento na vinha é Deus. É Deus quem faz crescer. É Deus quem faz crescer. Parece que você não pegou, eu vou repetir nessa noite. É Deus que faz crescer. As bênçãos dele na sua vida é Deus que faz crescer. E como profeta, eu já profetizo que as bênçãos do Senhor vai começar a crescer na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua família. As bênçãos de Deus vai começar a crescer. Agora, sabe qual é a minha preocupação, Bispo Marcondes? Sabe qual é a minha preocupação, pastor André Noles? É que quando a bênção começa a crescer na nossa vida, a gente começa a querer dar rumo às bênçãos de Deus de uma forma errada, de uma forma incoerente, de uma forma sem sabedoria. Desperdiçar aquilo que Deus deu, aquilo que Deus liberou sobre a vida de Noé. A vinha é de Deus. Deus fez a vinha de Noé frutificar, deu muitos frutos. Noé, ele, ao invés de desfrutar da bênção com inteligência, com sabedoria, Noé, ele vai desfrutar da bênção de uma forma errada. E quando a gente começa a desfrutar da bênção de uma forma errada, quem está ao nosso redor sofre com a nossa falta de sabedoria.
Quando a gente começa a desfrutar daquilo que Deus derramou sobre a nossa vida de uma forma errada, a família é que vai sofrer. Desfrute daquilo que Deus te deu, mas de uma forma inteligente. Desfrute da bênção que Deus te deu, do salário, do dinheiro, da porta de emprego que Deus abriu, mas desfrute de forma inteligente, para você não atrair maldição para a tua casa, para você não atrair maldição para a tua família. Noé plantou a vinha, quando ele viu a vinha que prosperou, ele agora vai se envolver, ele vai entrar com a cabeça na vinha, ele vai pisar a uva, ele vai fazer vinho, e ele vai se embriagar. Tem gente se embriagando com as bênçãos de Deus, tem gente se embriagando com aquilo que Deus deu, tem gente se embriagando com aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Noé não só bebe um copo ali de vinho, ou 2 ou 3, Noé se embriaga, ele se embriaga com a bênção, ele se embriaga com aquilo que Deus deu. Ele fica visto num prato com a vinha, então ele vai se embriagar. Ele vai se embriagar. E quando ele se embriaga, ele faz algumas loucuras. É claro que você vai observar no texto que Noé não vai se embriagar fora da tenda, ele vai se embriagar dentro da tenda. Porque muitas vezes os maiores pecados que nós cometemos não é fora da tenda, é dentro dela. Os maiores pecados que nós cometemos muitas vezes não está fora, está dentro. Os maiores erros que nós cometemos muitas vezes não está fora, começa dentro da tenda. Noé começa dentro da tenda. Ele não bebe fora, ele bebe dentro. Eu vou beber aqui, porque aqui eu estou no meu mundo, aqui eu estou dentro da minha tenda, e dentro da minha tenda eu posso beber. Mas o problema não está em beber, o problema está na embriaguez, porque se embriagou, perdeu o sentido. Ele vai ali dentro da tenda, ele vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, se embriaga e tira a roupa, fica nu. A bebida envolveu Noé, e ele tira a roupa e fica nu dentro da tenda, completamente embriagado. O homem de Deus, o homem que anda com Deus, o homem que vive com Deus, agora está dentro da tenda, embriagado, despido, nu por completo. Mas está dentro da tenda. Quem disse que dentro da tenda eu tenho autorização para pecar? Quem disse que dentro da tenda eu tenho autorização para o pecado? O problema é que dentro da tenda ninguém está vendo, e a gente está aqui, ó. Não, eu estou dentro da tenda, ninguém está me vendo, está eu aqui sozinho. Então aqui eu posso pecar na minha tenda, aqui eu posso errar, aqui eu posso falhar. E aí vai expressando a sua nudez para os filhos, vai expressando a sua nudez para a esposa, vai expressando a sua nudez dentro de casa, vai impactando, porque o filho olha e diz: se papai faz, eu também faço. Se papai pode, eu também posso. Se papai realiza, eu também vou realizar. E aí você vai ficando nu, expondo os seus erros por culpa de uma embriaguez. Noé está desperdiçando a bênção de Deus na sua vida. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Não é tempo de você desperdiçar a bênção que Deus te deu. Não é tempo de desperdiçar a bênção que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Valorize a sua vinha. Valorize a sua vinha. Se embriagou, se embriagou, ficou nu, ficou jogado dentro da tenda. A nação de Israel
ela desperdiça a bênção de Deus. Quando sai do Egito, Deus diz: vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Agora, quando entrar na terra, não sirvam a outros deuses, me sirvam, e eu vou abençoar vocês poderosamente. Quando entrou na terra, Israel começou a se envolver com outros deuses. Deus levanta a Síria e destrói o reino norte. O reino norte foi dissipado por culpa do pecado, desperdiçou e perdeu a vinha que Deus havia dado. A nação de Judá também desperdiçou a vinha que Deus deu, começou a se envolver com deuses estranhos, começou a se envolver com o pecado, e também foi arrancado da terra, levado para a Babilônia, e passou lá 70 anos servindo aos estrangeiros, porque Nabucodonosor e aos demais reis, porque desperdiçou a vinha, desperdiçou a bênção de Deus na sua vida. O filho pródigo desperdiçou a bênção do pai. Lucas 15, chega para o pai e diz: me dá a minha herança, me dá o que me pertence, e pegou a herança do pai e gastou tudo que o pai deu a ele, com mulheres, com bebida, com cachaça, com prostituição, promiscuidade, dissipou, acabou com a herança do pai, desperdiçou a bênção. Mas tem um homem chamado Nabote, em 1 Reis, capítulo 21, que ele não abriu mão da vinha, ele não abriu mão da bênção de Deus. O rei Acabe chega para ele e diz: gostei da tua vinha, vamos trocar. Ele diz: não troco, porque é herança de papai, mas vou fazer o seguinte, eu vou pagar, eu vou te dar o dinheiro. Também não vendo, porque é herança do meu pai. Nabote foi morto, mas não abriu mão da sua vinha, não abriu mão da bênção de Deus da sua vida. Ainda que se levante Acabe, ainda que se levante Jezabel, não abra mão daquilo que Deus te deu, não abra mão daquilo que Deus te deu, não abra mão daquilo que Deus te deu. Lá na tenda. Só que agora vai ocorrer um fato que vai acarretar maldição para a vida, para os descendentes de Noé. Cã, ele percebe que o pai está dentro da tenda. Foi um grande erro que Cã cometeu, entrar na tenda do pai sem permissão. Ele começou a errar aí. Ele não deveria entrar na tenda do seu pai sem a devida permissão. Falta de respeito de Cã, entrar na tenda sem permissão. Mas ele vai entrar. Quando Cã, ele entra dentro da tenda, ele se depara com o seu pai nu e embriagado. Eu não sei qual seria a sua atitude, eu não sei o que você faria no momento desse. Consequentemente, eu guardaria para mim, eu ficaria calado. Cã vê a nudez do pai e ele não faz absolutamente nada. Cã, ele tem duas opções: entrou na tenda, viu a nudez, sair, ficar calado, falar nada. Entrou na tenda, viu a nudez do pai, cobrir a nudez do pai, pegar a capa e cobrir o pai que está nu. Cã não faz isso. Cã não se cala, Cã não cobre a nudez do seu pai. O que é que Cã vai fazer? Expor a nudez do pai. Aí está o erro, quando os filhos querem expor o erro dos pais e não querem cobrir a nudez. Precisamos de uma geração que cubra a nudez dos pais. Precisamos de uma geração que cubra a nudez do pai. Estamos cansados de gente que expunha a nudez. Precisamos de gente que viu a nudez, se cale, não divulgue, não fale,
não abra a boca. Que grande erro quando a gente vê a nudez do pai e sai falando: papai está nu, papai está embriagado, papai pecou, papai se embriagou, e sai divulgando, porque quem viu, e o que ele faz? Ele sai e vai falar para quem está fora da tenda a condição do pai dentro da tenda. Que erro! Como é que você vê algo no secreto e revela fora dele? Como é que você sabe de uma intimidade tão profunda e revela fora da tenda a intimidade lá dentro? Aconteceu aqui, fica aqui. Aconteceu dentro da tenda, morre dentro da tenda. Mas Cã não faz isso. Ele leva para fora a intimidade do pai. Você não precisa estar levando para fora a intimidade do pai. Você não precisa estar levando para fora a intimidade da tua casa, da tua família. Você não precisa estar levando para fora a intimidade dos teus líderes. Você não precisa estar levando para fora. Não faz isso. Viu caído na tenda? Ou cobre, ou se cala, ou cobre, ou se cala, ou cobre a nudez, ou se cala, ou cobre a nudez, ou se cala, mas não divulga, não abre a boca, não fala, não expõe, porque isso não agrada o coração de Deus. Cã chegou para 100 e disse: 100, tu não sabe de uma, papai está na tenda, embriagado e nu. Vem cá, Cã, tu não sabe de uma, papai está na tenda, embriagado e nu. Sem Jafé não vai contar para ninguém. Papai está o quê, Cã? Papai está nu. Está nu? Tá. Continua nu? Continua. Você não fez nada para cobrir a nudez do pai? Não. Ele continua nu. Deixei ele nu. E ainda estou expondo a nudez dele. Oh, irmãos, Deus vai levantar uma geração que cobre nudez, não que expõe nudez. Porque expor nudez não levanta o evangelho, escandaliza o evangelho. Expor nudez escandaliza o evangelho. Eu fico escandalizado com o youtuber que usa as redes sociais para expor pecado de pastor, para expor pecado de cantor, para expor pecado de missionária que caiu, de alguém que desobedeceu. Eu fico escandalizado, porque a igreja não deve expor pecado da gente, irmãos. A gente falha, a gente peca, a gente erra, fica dentro da tenda, irmãos. Não pode sair daqui para fora. O mundo tem que ver a igreja como santa, pura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que aconteceu? Começaram a expor, arrancar os pecados da tenda para levar para fora. Essa semana eu conversava com um pastor amigo meu, e ele disse: fulana de tal se desviou do evangelho. Perguntei para ela, por que a menina se desviou? Porque um pastor assediou ela sexualmente, e ela saiu. E quando ela sai da igreja, ela começa a propagar: o pastor me assediou, o pastor me assediou. Isso vai propagando na comunidade que a razão dela ter saído da igreja foi porque um pastor assediou ela. É gente como Cã, que gosta de expor a nudez. Se eu não cubro, eu oro. Se eu não cobrir a nudez, eu vou orar e vou dizer: Deus, tem misericórdia, tem compaixão, é o teu servo, e nós somos falhos.
falhos, nós somos pecadores. Paulo disse: aquele que está de pé, olhe para que não caia, olhe para que não caia, porque todos nós somos pecadores. Se nós estamos de pé, é porque a graça e a misericórdia do Senhor envolveu a nossa vida. Quem está envolvido com a graça e a misericórdia de Deus aqui, levanta a mão para o céu, abra a boca, dê glória, exalte a Ele. Cã não cobra nudez, mas sem Jafé pega uma capa e diz: a gente vai entrar na tenda, mas a gente vai cobrir a nudez do pai. A gente não vai deixar o pai nu da forma que está. O pai se embriagou, mas a gente vai cobrir a nudez do pai. E a gente não quer ver a nudez dele. A gente vai entrar na tenda de costa, porque a gente não quer ver a nudez do pai. A gente vai entrar na tenda de costa porque a gente não quer ver a nudez do pai. Não me interessa a sua nudez não, irmão. Eu não estou preocupado com a sua nudez, eu não estou preocupado da forma que você está dentro da tenda. Agora eu tenho algo para te dizer. Quando eu ver você dentro da tenda embriagado, eu vou entrar lá, mas vou entrar para te cobrir, eu vou entrar para te proteger, eu vou entrar para que você não continue nu. Eu vou entrar para simplesmente cobrir a sua nudez, demonstrando graça, demonstrando misericórdia, demonstrando amor. Eu não quero saber o que você faz no oculto ou deixa de fazer. O meu papel é entrar com a capa e dizer: pode contar comigo, eu estou aqui para te proteger, pode contar comigo, eu estou aqui para te proteger. De costa, quem já fez 100, pega aí, mano. Pega aí do lado da capa. Vambora. Aí não pode ver a nudez do papai. Não olha não para nudez do papai não. E eles chegam, e de costa eles lançam a capa sobre Noé e saem da mesma forma que entrou. Cobre o pai dentro da tenda e sai da mesma forma que entrou. Oh meu Deus, oh meu Deus. Levanta a gente que entre na nossa intimidade, Senhor, mas para cobrir a nossa nudez. De replaçaio da rabagado bachura de ramanaia, rafoguedaio pete praçamia fa. Oh irmão, passou um pastor nesta congregação, que ele plantava gente dentro da minha casa para conhecer a minha intimidade, plantava jovens dentro da minha casa para conhecer a minha intimidade com a minha esposa e com os meus filhos. Misericórdia, misericórdia. Só que quando a juventude chegava na minha casa, eu chamava para louvar, eu chamava para ler Bíblia, eu chamava para adorar. Então não tinha o que falar, porque dentro da minha casa eu procurava fazer culto. Sabe por quê? Porque eu já sabia desse tipinho de estratégia, de implantar alguém na vida de alguém, para procurar saber da vida, e depois diz: olha, ele faz isso, isso e isso. Aí quando você chega na congregação, o pastor te chama e diz: ei rapaz, Deus me revelou que você fez isso, isso, isso e isso. Mentira, bandido espiritual dentro da casa de Deus, que implanta espias dentro da sua casa para saber como está a sua vida e como está a sua família. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus soprou, e soprou para bem longe. Deus soprou e soprou para bem longe. Os antigos sabem do que eu estou falando, não vou citar nem nome. Deus soprou e soprou para bem longe. Louvado seja Deus por isso, porque nós precisamos de 100 e Jafé. Só que quando Noé se levanta, ele percebe que ele está coberto. Ele percebe que ele está coberto.
Então Noé deduziu: alguém entrou aqui dentro. Chamou os filhos. Quem entrou dentro da tenda? Como é que me cobriram e descobriram a minha nudez? Não, papai, foi Cã. Cã contou para a gente que o Senhor estava bêbado e nu na tenda. Noé esbravejou. Noé ficou irado. Noé começou a gritar dentro da tenda. E ele vai amaldiçoar o neto. Como é que alguém que é justo, é íntegro, é um homem que andava com Deus, vai amaldiçoar o próprio neto? E com uma maldição terrível. Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Ele não amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa Canaã, seu neto. Maldito seja Canaã. E ele amaldiçoa com a escravidão. Maldito seja Canaã e seja escravo de Sem. Maldito seja Canaã e seja escravo de Jafé. Como é que alguém que anda com Deus lança uma maldição tão terrível como essa na sua geração? Sim, você vai ser abençoado. Jafé, você vai ser abençoado. Agora a descendência de Cã vai ser escrava. A descendência de Cã vai ser escrava, vai servir. Que coisa terrível, gente. Eu louvo a Deus que a maldição de Noé foi quebrada. A maldição de Noé foi quebrada. Foi quebrada onde, Bispo Gleiton? Foi quebrada na cruz do Calvário. Em Cristo a maldição foi quebrada. Ninguém pode afirmar hoje, como afirmam alguns teólogos, porque a descendência de Cã é a descendência lá dos africanos. Aí tem teólogo doidinho da cabeça, maluquinho, que diz que a desgraça lá da África é culpa de Noé, que lançou a maldição sobre Canaã. Vai ser escravo, vai servir a Sem, vai servir a Jafé. Um filho de Noé vai para a Europa, o outro vai para a Ásia, e Cã fica na África, no continente africano. E é um povo sofrido, é um povo que é escravo, é um povo que sofre. E muitos dizem: não, a culpa foi de Noé. Ei, a culpa hoje da escravidão da África e do sofrimento deles não é de Noé, é do pecado deles. Porque na hora que eles romperem com o pecado, as ataduras cairão por terra. Cairá por terra todas as ataduras. Porque em Cristo Jesus a maldição caiu. 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 Em Cristo não há maldição. Fica de pé. Repita comigo. Filhos. Forte. Filhos. Protejam os pais. Pais. Não amaldiçoem os filhos. É dessa geração que nós carecemos. É de uma geração que que os filhos protejam os pais. E que os pais não amaldiçoem os filhos. Não amaldiçoem os filhos. Você é pai, então como pai, não amaldiçoe o seu filho. Você é filho, como filho, não amaldiçoe o seu pai. Talvez você foi abandonado por ele.
Talvez quem criou você foi a sua mãe, e você guarda uma mágoa profunda no seu coração. Papai me abandonou, papai me deixou, a minha mãe me criou sozinha, meu pai nunca me deu nada, e por essa razão você guarda uma mágoa do seu pai e você amaldiçoa ele. Meu pai é um miserável, meu pai é um amaldiçoado, eu odeio meu pai. Não faça isso. Abençoe o seu pai. Eu sei e compreendo a sua angústia, eu compreendo a sua tristeza de não amar seu pai, pelo abandono dele, por ele ter abandonado você. Mas agora você está em Cristo. Agora você está em Cristo. E em Jesus não tem espaço para ódio. Em Jesus não tem espaço para mágoa. Em Jesus não tem espaço para ressentimento. Ame o seu pai. Perdoe ele. Se porventura você sabe onde ele mora, faça uma visita a ele. Mas bispo Gleito, ele nunca me visitou. Eu sei, mas faça uma visita a você. Vá lá, dê um abraço nele, diga: pai, eu te perdoo. Eu perdoo o Senhor, pai, porque Jesus entrou na minha vida, porque Jesus mudou minha história, pai. Então eu quero perdoar o Senhor e quero dizer que eu lhe amo. Eu amo o Senhor, pai. Não guardo ressentimento, não guardo tristeza. Tem jovens aqui que foram abandonados, tem moças aqui que foram abandonadas pelos pais. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: em Cristo Jesus é diferente. Em Cristo Jesus você vai amar o seu pai, você vai cobrir a nudez do seu pai com amor. É a sua forma de você cobrir a nudez do seu pai, é amando ele, é você amando ele. Ei mãe, amaldiçoe sua filha não. Ei pai, amaldiçoe o seu filho não. Abra a boca para abençoar. Coloca a mão na cabeça, libere palavras de bênçãos. Faz isso. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Essa geração precisa de pai que abençoe. Essa geração precisa de pai que abençoe. Não de pai que lance maldição. Não, é uma geração que clama pelos pais que abençoa. É uma geração que clama dizendo: me abençoe porque eu preciso da sua bênção. Me abençoe porque eu preciso da sua bênção. Me abençoe porque eu preciso da sua bênção. Me abençoe. É uma geração que clama pelas bênçãos do Pai. E nós estamos aqui para te abençoar. Essa liderança aqui da Ágape está aqui para abençoar você. Está aqui para dizer que você vai dar certo. Está aqui para dizer que você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Nós estamos aqui para profetizar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós não somos pais que amaldiçoam, não. Somos pais que abençoam. Estamos aqui para dizer para você: se prepare, Deus vai fazer coisas grandes na sua história, na sua história, na sua história. Filhos que abençoam, filhos que protegem os pais. Precisamos de proteção. Eu preciso de proteção. Bispo Nelson precisa de proteção. Bispo Marconi precisa de proteção. Os pastores dessa casa precisam de proteção. Os filhos protegem os pais. E os pais abençoam os filhos. Os pais abençoam os filhos. Não haverá Canaã escravo. Não.
haverá 100 Jafé. Você nasceu para dar certo para a glória de Deus. Você nasceu para dar certo para a glória de Deus. Você nasceu para dar certo para a glória de Deus. E se a função dos pais abençoar, protege os pastores, as pastoras. Nós precisamos de gente que nos ajude dentro da tenda. Mas nós estamos aqui para liberar a palavra profética de bênção da tua história. Eu tive gente que me abençoou, que colocou a mão na minha cabeça e disse: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo. Meu pai, mesmo sem ser crente, pensa, pai, eu te abençoo, meu filho. Pensa, pai, eu te abençoo, meu filho. Minha mãe, eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo. É gente que estende a mão, abre a boca para abençoar. Procura esses homens e mulheres de Deus. Pede para colocar a mão na tua cabeça. Coloca aqui: meu bispo Marco, põe a mão na minha cabeça, me abençoe, libera uma bênção sobre a minha vida. Esses homens têm palavra de bênção para a tua história, para a tua vida. Eu vou te amar assim. Eu não sei como você está na tenda. Eu não sei como você está na tenda. Eu não sei como está a sua condição na tenda. Não sei se você está embriagado com o pecado, com o sofrimento, com a dor, com a luta. Porque a dor e a luta também produzem em nós embriaguez profunda na nossa alma. Não sei como está você na tenda, mas eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que você falasse com Deus. Agora que você arrancasse de dentro de você o senso de justiça, sabe? Aquele senso de que eu sou bom, de que eu sou puro, de que eu sou santo. Só porque eu leio a Bíblia, só porque eu oro, só porque eu jejuo. Se arrancasse esse senso de justiça e conseguisse olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou falho, Deus, eu sou pecador, Senhor, eu tenho me embriagado com algumas coisas que tem me jogado para longe de Ti, Deus, e tem me arrancado do centro da Tua vontade, Senhor. Deus, Ele quer ouvir do seu coração uma oração sincera. Precisamos ser uma geração arrependida, quebrantada, contrita, uma geração que chora, uma geração que lamenta pelos erros e pecados cometidos e que não ache normal. Comece a falar com Deus, comece a orar. Feche os olhos e veja você dentro da tenda. Agora puxa a sua memória. Com que você está se embriagando? E aí converse com Deus. Peça a Ele perdão. Peça a Ele para te tocar. Peça a Ele para gerar em você arrependimento. Diga a Ele: Senhor, gere em mim arrependimento. Gere em mim arrependimento, Senhor. Me converte, Deus. Você acha que o bispo Gleide não ora pedindo a Deus todo dia? Me converta, Senhor. Deus, me converta. Deus, me converta. Todo dia a minha oração é: Deus, eu preciso me converter. Me converta, Deus. Deus, gere em mim a verdadeira conversão. Eu oro pedindo a Deus para que Ele me converta. Ore, peça a Deus para que Ele te converta. Ai, bispo, eu sou crente, eu já leio Bíblia, já oro, já jejuo. Peça para Deus te converter. Deus, me converta. Gere em mim
arrependimento, Deus. Converta o meu coração, Senhor. Oh, aleluia. Nessa noite nós fazemos o trabalho de José. Nós trazemos Jacó para a mesa, mas também nós queremos trazer Benjamim para a mesa. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer trazer o pai para a mesa, mas Ele também quer trazer o filho para a mesa. Onde houver um filho afastado do pai, onde houver um pai que nunca mais viu seu filho, Deus nessa noite Ele quer alinhar o coração dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite a Bíblia diz que se os pais não converterem o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Há paz nessa casa, mas também há filhos nessa casa. Em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra sobre tua vida nessa noite. Vai haver conversão na tua casa, vai haver conversão na tua família, vai haver conversão na tua parentela. Deus vai te levantar como um agente de transformação naquela casa, naquela família. Em nome do Senhor Jesus, se você recebe essa palavra, levanta a mão. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: olha, essa noite que eu quero te curar, essa noite que eu quero te sarar, essa noite que eu quero trazer uma limpeza sobre o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, recebe cura nessa noite, recebe bálsamo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, que você receba a cura do Senhor Jesus nessa noite. Do Senhor Jesus aí nessa noite? Está sentindo esse fluir dentro de você nessa noite? É Deus Ele tirando toda a sujeira nessa noite de você. Oh meu Deus, Deus Ele está colocando uma medida de graça. Oh meu Jesus, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Quem verá o Senhor? Os limpos de coração. Essa noite você vai começar a enxergar o Senhor Jesus de uma forma que você nunca enxergou, porque ocorreu limpeza no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra nessa noite. A cura do Senhor Jesus está fluindo nessa noite. Recebe esse fluir nessa noite. Recebe essa graça nessa noite. Recebe essa unção nessa noite. Enquanto a gente louva a unção do Senhor Jesus, vai fluir nessa noite. É uma boa noite para ser curado, é uma boa noite para ser sarado. Enquanto a gente adora, Deus Ele vai liberando essa medida. Oh, Rabacabacana e a Senhor da Rabacana. A unção fluindo nessa casa. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia
seja a honra. Declare isso nessa noite. Seja ao Pai, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Declare: poderoso sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Diga santo, diga santo, santo, santo.
saúde seja restabelecida. Quem precisa de emprego, ó Pai, chegue na porta certa, Senhor.